todos. Boa tarde. Nosso plano hoje é trabalharmos um pouco juntos, mais uma vez, acerca da mediunidade, do exercício mediúnico, das nossas missões. Para isso, nós vamos ler alguns trechos retirados de aulas do irmão Antônio Grimm, que é um dos orientadores desta casa. É um dos orientadores da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que é a instituição a qual esse núcleo é filiado. Na última encarnação, esse senhor Antônio Grimm foi o Grimm dos contos de Grimm. E é aquele senhorzinho ali, daquela foto. Essa é uma foto dele na última encarnação, na Alemanha. E por excelência, ele busca desmistificar o espiritismo e desmistificar o homem. Especialmente, eu vejo que a plataforma dele não é apenas desmistificar o espiritismo, é desmistificar o homem. O que é o homem? Quem é este ser? Então nós vamos ler esses trechos e trabalharemos em seguida juntos. O médium, mediunidade, exercício mediúnico, missão, evolução. O médium, que é o homem, já que todos os homens são médiuns, onde esteja fazendo o que estiver fazendo, está produzindo o seu campo elétrico, o seu momento magnético, ou seja, o seu magnetismo, está produzindo a sua nova ordem de vida, está produzindo, portanto, o seu campo mediúnico, está fazendo o seu exercício mediúnico, lidando com o seu quadro missionário, fazendo a sua evolução. Não importa onde, não importa como, o que ele estiver fazendo, este homem está fazendo seu exercício mediúnico, está atuando e sendo atuado pela sua faculdade mediúnica, está promovendo o seu passo evolutivo. Onde ele assenta e, portanto, onde ele acentua o seu processo mediúnico, ele está fazendo servização e autosservização. Está alterando os meios, alterando meios internos a si e externos a si. Está alterando os meios da humanidade e para a humanidade. Vamos primeiro, antes de seguir, o que quer dizer essa palavra servizar. Ele diz que onde estivermos, estamos fazendo o nosso exercício mediúnico, estamos marcando ali nosso passo evolutivo, estamos fazendo nossas missões, estamos fazendo tudo isso através de um processo de servização e de autosservização. O que é servização para nós? Não, é mais que isso. É, no estando a serviço, conseguir trazer funções a nós mesmos e às peças que estão à nossa volta que não faziam antes e que não fazíamos antes. Isso é o processo de servização. Por exemplo, pegarmos 2 barras de ferro, então aqui 2 barrinhas de ferro, conseguirmos, através de um processo de esquentar essas barras, malhá-las, transformar em 2 lâminas, afiar as 2 lâminas, pregar um parafuso e fazer que elas passem a ser uma peça cortante que chama tesoura. Fizemos nas peças de ferro um processo de servização. Elas passaram a fazer uma função que não faziam antes. Pegar uma bola de terra, um punhado de terra, colocar numa tigela, colocar água, amassar, moldar,
fazer um copo, um caneco, uma tigela, levar para um forno, queimar e passar de terra para uma vasilha que eu posso fazer várias funções com ela. Fizemos um processo de servização com a terra. Agora vamos para nós. Foi para o material, agora vamos para nós, médiuns. Achava que não tinha paciência. Aí, bom, fiz um casamento, isso é um exemplo, viu, gente? Fizemos lá um casamento, através do casamento vieram os filhos. Um vem extremamente rebelde, mas é filho. E eu todos os dias, na forja da experiência, eu vou me servizar e aprender a alcançar a paciência necessária para viver a minha maternidade. E ser o melhor que posso na educação daquela criatura. Aí vem um outro que é extremamente preguiçoso, é indolente. E eu pensava que eu não trazia a menor condição de trabalhar os preguiçosos. Os preguiçosos que foram aparecendo na minha vida, quando era candidata a namoro, acabava o namoro. Quando era candidato a trabalhar comigo, demitia. Se era candidato a ser vizinho, preferia até me mudar de perto, certo? Mas aí quando vem o filho, a ordem é diferenciada e todos os dias nós vamos nos servizar e alcançar a condição de fazer nosso processo missionário de educar aquele ser que permitimos que fizesse a reencarnação. A servização é alcançar funções e fazer peças alcançarem funções, ajudar irmãos nossos a alcançarem funções que antes eram apenas latentes. Trazia lá aquelas peças todas, pessoas e tal, traziam a latência para aquilo, mas não trazia aquilo pronto para uso e para oferta para a humanidade. Na servização a gente permite que isso aconteça. Aí ele diz que, como servizadores da humanidade, precisamos encontrar e entender as consequências do mediunato, porque a servização muda os efeitos das ordens. Não muda, ele já está dando o passo seguinte, né? Não muda apenas a ordem, muda o efeito. A partir da tesoura, nós temos vários desdobramentos, e a isso nós chamamos de efeitos. A partir do momento que você se propõe a se servizar, por exemplo, de valores morais, que antes você achava que não tinha a menor condição de alcançá-los, você permite que a humanidade, nas pessoas mais próximas, naquelas que especialmente você está trabalhando junto, traga novos efeitos para esse grande volume social que se chama humanidade. E assim vai ocorrendo a alteração e a evolução vai marcando o seu passo. Buscarmos entender as relações do mediunato nos meios, as relações do mediunato na cultura, nas pessoas, na medida da nossa ocupação de espaço. Lembrando sempre que todos nós ocupamos espaços físicos e espaços de sentido. Espaço de sentido é uma expressão clara para todos os que estão aqui. O que os espíritos trabalham como espaço de sentido? Não? Vão explicar? Então vamos. Estamos nós aqui, ocupamos um espaço físico. Nesse momento estamos ocupando o espaço físico, Centro Espírita Leocádio Zé Correia. Daqui a pouco estaremos nas nossas casas. Daqui a pouco num outro evento, num outro atendimento social. Todos os espaços físicos estaremos ocupando e ocupando simultaneamente espaços de sentido. Esse homem, esse médium, onde quer que ele vá, ele ocupa um espaço de sentido.
e faz novo espaço de sentido. As coisas vão acontecendo simultaneamente. Elas não vêm em dois tempos. Com o espaço de sentido que eu já trago, né? Esse senhor nunca me viu antes. Ao sair daqui, alguém pergunta para ele: que impressão você teve daquela mulher? A impressão que ele vai ter, pelo menos 90%, está na minha responsabilidade do que eu ofereço a ele. Porque 10% vai ser a avaliação dele. Mas uns 80% a 90% vai ser o que eu ofereço. O que eu ofereci de possibilidade de leitura para ele? Eu posso oferecer a leitura da fidelidade. Me parece uma pessoa que traz uma fidelidade com relação ao que fala e o que faz. Um espaço de sentido. Mas também pode ser o contrário. Não, me pareceu uma pessoa que fala, mas não sei se na ordem prática ela se sustenta. O espaço de sentido que eu permiti que ele lesse em mim. Um outro poderá dizer: me pareceu uma pessoa trabalhadora. E um outro poderá dizer: será mesmo? E quem disse que é trabalhadora vai dizer: mas você não percebeu o jeito dela? Você acha que uma pessoa daquela é devagar demais para não ser trabalhador? E aí o que disse que não, o que põe em dúvida, em função do que ele leu, ele vai contestar. O certo é que, com as pessoas contestando ou sendo fiéis a nós, ao que realmente apresentamos, o espaço de sentido nós estamos levando conosco, onde vamos. E todos os lugares que adentrarmos, sairemos em condições de um novo espaço de sentido. É o que nós podemos ofertar de pronta entrega para os que estão ali e deixar ali os registros. O espaço de... As pessoas poderão nunca mais ver a Nájila fisicamente aqui. Os registros ela deixará em função do espaço de sentido que ocupa. Porque com o espaço de sentido que ela já alcançou, através da faculdade mediúnica que construiu, e de como ela exercita essa mediunidade, ela deixa as formas holográficas que ela vai dissipando com a usinagem que ela faz. Quando ele disse aqui no primeiro parágrafo, o médium onde ele estiver, ele está usinando o seu campo elétrico, o seu momento magnético, sua nova ordem, nessa usinagem nós estamos dissipando nossa energia na forma de ectoplasma. Ela sai com nossas formas. Então, esse senhor poderia estar aqui sem essa senhora com ele. E tentar descrever essa pessoa para ela. E ela fazer uma determinada imagem. E um dia ela vir aqui, e sem a Nájila aqui na casa, ela ver a Nájila. E ela dizer para ele: eu acho que eu vi essa senhora que você descreveu para mim. Só que quando você descreveu, eu tive uma determinada... Eu fiz uma configuração. A que eu vi hoje tinha esse detalhe e esse diferente. Ela estará dizendo que... Ela está afirmando e demonstrando que ela vê forma holográfica, a primeira coisa é isso, que ela vê forma holográfica e estará corroborando conosco de que quando uma pessoa descreve, ela descreve na soma do que ela participou, do que ela viu efetivamente, mas também em função do imaginário dela, que é com que ela configura as coisas. Quando nós ouvimos com a nossa capacidade de configurar, e às vezes as duas não ficam tão leais à realidade, mas a forma holográfica sim, porque nós dissipamos através do que usinamos, e essa é fiel. E tudo isso, esse ver, inclusive esse exemplo de forma holográfica que eu estou trazendo,
porque faz parte da nossa faculdade mediúnica. São passos evolutivos que nós vamos fazendo. Alguns, na humanidade, veem espíritos, outros veem formas holográficas. E é importantíssimo nós irmos sabendo o que é que nós somos capazes, ter a nossa faculdade mediúnica bem clara para nós, até mesmo para nós conseguirmos, primeiro, exercer com fidelidade, não incorrermos em mentir para nós mesmos por ignorância, não por má fé, por ignorar os fatos, e até mistificarmos também sem querer, mas mistificarmos por ignorância. E é quando ele diz aqui, no próximo parágrafo que é agora, na servização, no estudo e no alcance, através do conhecimento da nossa mediunidade, nós vamos, ao nos conhecer, conhecendo o acontecente com clareza, com fidelidade e com condições de atendermos melhor nossos irmãos. Buscarmos entender as relações do mediunato no meio, na cultura, nas pessoas, na medida da nossa ocupação de espaço, é buscar sermos missionários e instâncias as mais variadas, fazendo o nosso máximo possível. Entender que, consentâneos à nossa consciência, estamos permanentemente vinculados a uma atividade sempre mediúnica, que nos promoverá a um equilíbrio. Quando este equilíbrio é no bem, chamamos de equilíbrio. Quando este equilíbrio tende para o mal, para o ruim, chamamos de desequilíbrio. O importante é cada um de nós fazermos o cuidado de buscarmos estar vivendo nas possibilidades do bom equilíbrio. Eu vou dar uma explicadinha melhor nessa questão de equilíbrio, porque como através da caminhada da humanidade, as religiões foram adotando significados muito estanques para as palavras, e é como se elas só fizessem um significado, e daí até nossos dicionários passaram a adotar essa política. Mas é uma cultura que, com fé em Deus, vai se alterando, e nós iremos alcançando que cada palavra tem vários significados. E muito especialmente, significados contrários. E é nisso, não é complicado. Na hora que você vê aqui, você vai ver que não. E é nisso que encaixa a palavra equilíbrio. Estão tomando essa palavra porque ela está fazendo parte aqui dessa aula dele. Mas a gente pode pegar qualquer outra mesmo, isso você pode ter certeza. Vamos dar um exemplo do ponto de vista da química, que é uma coisa ligada à terra, material, fica fácil de todo mundo entender. A Nájila quer compor sal de cozinha. Quimicamente ele é isso aqui, sódio e cloro, cloreto de sódio. E é expresso como sódio é Na e cloro é Cl. Então a Nájila quer produzir no seu laboratório sal de cozinha para vender para o senhor. Então ela vai pegar íons de sódio e vai se juntar com íons de cloro nas quantidades certas para ter isto aqui. Essa setinha aqui está dizendo o equilíbrio. Eu quero que o equilíbrio desloque da posição de ter esses dois elementos separadamente para tê-los juntos na quantidade certinha para eu ter o produto que eu quero.
O produto que eu quero é este aqui. Se eu não trabalhar adequadamente com concentração, temperatura, limpeza dos equipamentos, esse equilíbrio não se desloca no sentido que eu quero. Ele continua sendo um equilíbrio. Só que ele deslocou para lá uma quantidade, mas deslocou também para cá, no sentido do desfazimento da estrutura que eu quero criar. Mas continua sendo equilíbrio. Ele não deixa de ser equilíbrio. O equilíbrio deslocou o contrário do que eu quero. Na nossa vida, agora vamos voltar para a nossa vida. Eu quero que o equilíbrio na minha casa desloque no sentido da harmonia. Quero que haja diálogo. Quero que haja paz. Eu quero que haja uma ordem na casa. Não é psicose de limpeza e de organização. Tem que ter uma determinada ordem, até para as coisas fluírem adequadamente. E eu estou trabalhando em prol desse equilíbrio. Mas se eu começo a não buscar dentro de mim os valores universais que serão meus companheiros nessa conquista. Por exemplo, o diálogo. Que vai promover o equilíbrio no sentido do que eu quero. Eu posso também me descuidar e começar a falar de forma estressada. Vai deslocar o equilíbrio mais para longe do que eu quero ainda. Eu posso também não ter o cuidado, agora vamos para algumas coisas ligadas ao conjunto aqui, que é trabalhador daquela ordem. Eu posso não ter o cuidado com meu sono, com minha qualidade de sono, e ficar uma pessoa que não fez o reciclo necessário durante a noite, reciclo do sistema bioquímico, reciclo do sistema emocional, fazer um sono que me permitisse bons encontros com meus amigos espirituais, diálogos com meus amigos espirituais, que fizesse um reciclo do sistema bioquímico para que meus rins funcionem bem, o coração funcione bem, que o pulmão funcione bem, e ficar uma pessoa que não traz condições para deslocar o equilíbrio do que eu quero fazer na direção que eu quero chegar. Nós aprendemos a chamar isso de desequilíbrio. Mas é fundamental que a gente comece a pensar assim, é um equilíbrio que está montado, não está montado o equilíbrio. É um equilíbrio que está acontecendo em função de vetores que estão mal colocados, e a vida é vetorial. A gente deu 3 exemplos. Diálogo é um vetor, estresse é um vetor, sono é um vetor, alimentação adequada é outro vetor, atendimento das necessidades de água, porque somos uma usina, a usina precisa de uma eletroquímica funcionando. Quando isso não vai acontecendo adequadamente, os equilíbrios ficam direcionando, eles deslocam exatamente para o que nós não queremos. Ficou mais ou menos claro? Nesse conjunto, aí ele diz, nesse conjunto que vamos trabalhando juntos, que os espíritos trabalhadores estão conosco, eles trabalhando junto, ele está considerando a pleiade de espíritos desencarnados, de espíritos encarnados, e todos juntos trabalhando hoje no planeta Terra. Amanhã cada um
poderá estar noutro, mas sempre nessa pleiade de espíritos encarnados e desencarnados. Nessa composição que vamos juntos trabalhando, descobriremos a cada vez mais que a extraordinária missão de cada um é que todo ser vivo é um serviçador que não deve esperar por repetição, porque não encontrará momentos iguais. Uma chacoalhada para nós, né? Isso é para não protelar na hora que tiver que servir? Não, além de não protelar, não fazer expectativa de repetição. O senhor já viu quantas pessoas reclamam que quando eu casei ela era assim e hoje ela é assado? Sim. Quando eu entrei nesse emprego, eu vim esperando tal coisa. Mas agora tudo vai mudando. Vou dar outro exemplo de insatisfação por expectativa de igualdade. Trabalhei minha vida inteira esperando aposentar e não fazer nada. Agora meu filho casou, trabalha em Nova Iguaçu, a mulher dele trabalha em Jacarepaguá e tenho eu que cuidar de um neto. Ótimo, você está cuidando de um neto. Melhor que cuidar de dor, porque fica sentada demais. Mas a pessoa tinha expectativa de não fazer nada. E ela não conseguiu fazer o segundo olhar sobre a mudança. Porque ela pensou numa coisa, mas quando ela pensou, ela formatou dentro de um momento que ela vivia, que ela era, que ela existia. E era aquele momento. Mas os momentos não são iguais e ela ainda pensava num momento que não é possível aqui na Terra. Ficar aqui sem fazer nada. Permaneceu, né, Dona Maria, no mesmo pensamento. Isto. Ela tentou permanecer no mesmo pensamento, no mundo onde os momentos não se repetem. Na condição de serviçadores, precisamos entender as consequências do nosso mediunato e fazer algumas indagações. A primeira indagação que ele nos propõe: com a minha presença, o que eu permito plasmar nos meios onde passo? Aí vamos lá, o que é plasmar? Quando um médico nos diz assim, pelos seus exames, o seu plasma sanguíneo está com boa qualidade. Então o que você está sentindo não é ligado ao que a gente pensava. O que é plasma? Uma parte do sangue. Nesse caso aí sim, mas agora vamos pensar no plasma que ele está dizendo. Elemento de Ele já é o outro lado. Elemento. Cheguei para visitar a Leila. Ótimo. Cheguei para visitar a Leila, na casa dela lá. Tem filho, tem nora, tem neto, tem secretária, tem ex-secretária, que naquele dia também foi lá. Quando eu sair, o que ficou de possibilidade de plasmar nas almas, nas mentes e, portanto, no físico daquele espaço? Ficou possível plasmar um pouco mais de paz ou um pouco mais de guerras pessoais? E até mesmo conjunturais, que às vezes faz guerra no grupo todo. O que eu falei ali, eu tive o cuidado de, como missionária, medir. Não posso falar isso num lar que tem criança de 3 meses, que é um neto, que chegou agora, e uma de 5 anos, que chegou um pouco mais, mas ainda é uma criança, mas também tem um idoso, que é a avó da casa. E também tem serviçais. O que é que eu posso falar? O que eu devo falar? Como eu devo me portar aqui? Como eu devo me portar? Eu estou aqui na condição de serviçador. O que eu ofereço é material para ser serviçado. E não há possibilidade de nós, médiuns, sairmos fora desse contexto. Nós podemos até sonhar. E aí viver irresponsavelmente.
encontramos as consequências depois. Que nós espíritas, lastimavelmente, passamos a afirmar, mas Deus ajude que isso já esteja no passado, passamos a afirmar que era pagamento. Fulano está pagando o que fez, que é horrível. Parece que Deus está lá, um senhor do alto, com uma vara, né, e dando varada em cada um, para ter uma forma dele pagar o que fez. Não. O espírita de hoje, ele se vê e vê o mundo, em primeiro lugar, com a imanência do Criador, que é bondade, justiça, fraternidade, solidariedade, e que nos permite, aí sim, viver intensamente nossas ações. E viveremos o desdobramento delas. Mas não para pagar. Viveremos o desdobramento, porque o cosmos é um, nós somos uma partícula cósmica, o que nós fizermos estará aí, se desdobrando, porque o que eu fizer vai encontrar meus pares, vai se fortalecer e vai materializar. Como eu fui uma fonte produtora e disponibilizei, em função de ser pertencente a este núcleo, esse material retornará. Mas ele não retornará por castigo. Deus está lá com uma vara que vai me dar uma cacetada porque eu fiz aquilo. Não, sou uma partícula cósmica, o que eu emito sai fruto da minha identidade, está identificado, faz parte de mim, vai percorrer, vai encontrar os pares, vai compartilhar campo, vai se fortalecer e por uma questão de identidade retornará. Naturalmente, num processo natural também. Ninguém tem que mandar. Deus não tem que mandar, espírito ruim não tem que mandar, nem espírito bom tem que mandar. Existe Deus, existe espírito bom, existe espírito menos evoluído que nós, existe. Cada um está fazendo a sua trajetória, a sua rota, descrevendo suas órbitas e nós naturalmente todos compartilhando esses campos mediúnicos, graças a Deus, nos fortalecendo naquilo que queremos fortalecer e sendo missionários naquilo que temos para oferecer. Aquilo que temos para oferecer, estaremos oferecendo. O nosso, com muita fé em Deus, a nossa postura haverá de ser, de sempre buscar oferecer o nosso melhor. Apenas o nosso melhor. O melhor que temos, porque é o que Deus espera de nós e é o que cada irmão espera de nós. Nós podemos ter certeza que, por exemplo, aqui nós estamos em um grupo. Ninguém desse grupo vai exigir de mim o que eu não tenho para oferecer. Alguns poderão até pedir. O Flávio, meu amigo pessoal, poderá chegar para mim e às vezes, até por equívoco, solicitar de mim algo que eu não tenho para oferecer. E eu vou ter que dizer a ele: ô Flávio, eu gosto muito de você, gosto de você como um filho, te vi crescer, mas isso eu não posso, eu não tenho. E ele vai simplesmente dizer muito obrigada. E pronto. E se nós olharmos bem, na medida que nós vamos educando as pessoas do nosso lado, elas não quererão de nós o que não temos. Não é bem assim que a maioria dos filhos pensam. Porque estão sofrendo uma educação materialista, Sr. Roseli. Não, acredito. Educação materialista. Não tem dúvida. E estamos aqui para lutar por uma educação melhor. Uma educação que eduque, A ignorância aqui, vai impossibilitar. que eduque para ser. A nossa educação está sendo a educação do ter. Aquele que foi desde a condição de embrião,
educado, sinalizado e orientado para ter, ele vai querer ter a qualquer custo. A qualquer custo, mesmo que seja depredando seus pais e sua família. Aquele que foi educado para ser, vai todos os dias se esforçar para ser. Vai compartilhar seus campos, vai compartilhar espaço conosco, vai voltar a morar na nossa casa se preciso for, vai ser compartilhador do espaço. Nós não estamos dizendo que na Terra nós não temos que socorrer, que ser solidários, compartilhar espaço com as pessoas. Não, mas o nosso esforço é de ser que em todas as nossas ações estejamos tentando educar para ser. Podem ser campos opostos, só por, Sim. como referência? Sim, campos opostos. Porque o que nós humanos chamamos de opostos, que também é por causa da má educação que sofremos e fazemos, o que nós chamamos de opostos, que não seria mais nenhum termo para ser usado hoje, depois da quântica, ele é um termo da física clássica. Da época da física clássica, que era o bem e o mal. A Nájila feia e o Flávio bonito. É o oposto, a Nájila é o oposto do Flávio. Ele é bonito e ela é feia. É fulano gordo, Beltrano magro. E que o magro é o oposto do gordo. Hoje não se trabalha por essa via mais. Hoje são campos complementares. É sempre uma visão de que o bastão tem duas pontas, no mínimo. Está aqui a ponta da Nájila feia, e na medida que um ser vai se aperfeiçoando e vai se cuidando melhor moralmente, emocionalmente, psicologicamente, vai alcançando uma capacidade de usinagem de energia que o permite vincular a um casal que já oferece um gene de boa qualidade no sentido estético, e ele já começa ali de posse desse ovozinho que foi recém-fecundado, ele começa a gerenciar a reprodução celular e consegue compor uma forma esteticamente bem situada. Mas é a ponta do bastão, é aqui o bastão do campo mediúnico, que permitiu, na melhor das hipóteses, foi produzir uma forma não bonita, esteticamente falando, e vai evoluindo, 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 e no outro lado está o bonito. E assim são todos os outros elementos. Eles não são opostos mais. Estavam, não eram. Hã? Estavam. Então nunca foram. Nunca foram opostos. A questão de oposto é visão de época. É como o homem vai desenvolvendo, pela percepção que ele faz naquele momento histórico, suas linguagens. As linguagens são alteráveis. As linguagens são alteráveis. Na medida que esse homem vai caminhando, a ciência, a filosofia e as religiões vão avançando, vão nos permitindo nos enxergar melhor, enxergar o que é o médium, o que é mediunidade, o que é exercício mediúnico, missão, evolução. Aí vai ver isso aqui como o fruto de evolução. Não é oposto, é um alcançar. Responde um bocado de dúvida, né? Muitas. Agora vamos lá na outra indagação dele. Sou capaz de plasmar princípios de mudança para melhor? Ou favoreço a produção de plasmas perniciosos que levam a processos de vícios, processos deletérios à causa humana? Sou capaz de lembrar sempre que a causa humana é causa espiritual? São espíritos que estão aqui evoluindo, aprendendo a ser? Aí ele começa a afirmar: cada indivíduo se manifesta dentro da universalidade do conhecimento que alcançou e da universalidade da cultura onde está inserido, à luz da universalidade do amor do Criador. Que lindo, né? Ele tem umas coisas muito lindas.
Cada ser promove interação com espíritos de luz, do bojo, da cultura mediúnica, de suas especialidades. Das especialidades do indivíduo como um ser singular e das especialidades do grupo social que escolheu reencarnar. Quer que eu releia? Quer? Bom, né? Deu pra... Essa foi bonito. Hã? Isso é meio difícil. Não, o que ele está querendo nos dizer aqui, num dos pontos que desdobrem muitos conceitos, mas ele está dizendo que cada um de nós, ao longo da nossa caminhada, foi construindo o nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossos saberes sociais, que nunca se perdem e que estão aqui. Estão conosco, acompanham o Espírito. Esse conjunto que fomos aprendendo, conhecendo, alcançando sabedoria, saberes sociais, já nos permitiu algumas especialidades. Especialidades na ordem técnica e também na ordem do espírito. Especialidade no amor, especialidade da bondade, especialidade do trabalho, da capacidade de trabalho, especialidade da capacidade de zelo, da discrição, do afeto, da fraternidade. Especialidades. Especialidades na ordem técnica. Uns vêm com talentos para a cozinha, fazem comidas deliciosas e fazem assim com uma facilidade, uma felicidade na cozinha. E um outro coitado chega lá e vai fazer um arroz, uma salada e um franguinho. Meu Deus, o coitado sofre. E desarruma tanta vasilha, e suja tanta pia, e derrama tanta coisa no chão, e no fogão, e na parede. Especialidade. Nós todos, com nossas especialidades, porque isso aí é um nível de especialidade. Nós não estamos dizendo que ele não traz. Ele traz o seu nível de especialidade. Cada um de nós vai reencarnando em meios que nos permitem trabalhar nossas especialidades. Deus vai permitir que, se a Nádia tem um pouquinho de talento para a cozinha, reencarnará alguém ali com ela que não traz quase nenhum. E ela tem a oportunidade maravilhosa de missionariamente semear aquela pessoa, e aquela pessoa a oportunidade maravilhosa de mostrar para essa outra: olha, você já esteve aqui, você já esteve nessa condição de não saber. Valorize, agradeça a Deus. E que nesse conjunto que nós formamos, nesse grande conjunto humano, nós vamos sempre podendo reencarnar em culturas que nos permitem não só alcançar especialidades que não alcançamos antes, como oferecer ao grupo social especialidades que nós alcançamos. Mas fazer esse olhar, porque quando não fazemos esse olhar, de uma coisa é certa: ou nos arrogamos de saber e o outro não sabe e nos tornamos arrogantes, chatos, ignorantes, ou arrogamos de estar sendo explorados, porque eu faço e fulano não faz. E o que é pior, não aproveitamos a oportunidade que estamos tendo, porque na medida que nós vamos criando esse nível de estresse, nós não conseguimos enxergar as coisas maravilhosas que esse que não traz essa especialidade traz em outros setores e nos oferece naturalmente. E um detalhe: oferecer naturalmente não quer dizer que essa pessoa seja dadivosa e esteja ali com muito boa vontade nos oferecendo, não. Oferecer naturalmente é ela, na sua livre expressão de ser, está ali disponível. E eu vou vendo, e eu vou vendo, e vou vendo, e vou vendo, de novo. E nesse ver, e ver, e ver, e ver, nós vamos recolhendo elementos que com certeza necessitamos para compor o nosso novo momento mediúnico, que é o nosso novo padrão mediúnico,
fazendo a alteração na nossa mediunidade para sermos um médium que melhor atenda a humanidade, apresentando exercícios mediúnicos que possam atender a humanidade à custa desse recolhimento que ele conseguiu fazer. Seja um missionário que atenda de forma pelo menos um pouquinho mais ampla com relação ao que ele fazia até bem pouco tempo e possa marcar de forma mais apropriada no sentido de uma velocidade evolutiva. Possa melhorar seu passo evolutivo. Porque a evolução na visão espírita é construída. Nós somos construtivistas. Nós não achamos que Deus oferece evolução. Ele oferece oportunidade, inteligência, oferece um grupo que estará sempre podendo nos ofertar elementos para construirmos a nossa evolução. Assim como está ali o Comigo Ninguém Pode, o Lírio da Paz, a Árvore da Felicidade, construindo sua evolução, como é possível a eles, as minhoquinhas que estão aí dentro da terra, construindo sua evolução como que é possível a elas, estamos nós aqui construindo a nossa. Onde estamos, conquistamos de recursos, fazendo o que estivermos fazendo, seja lá onde for. Continuando aí, ocorre então a alteralidade nos meios, os meios internos do indivíduo e os meios externos a ele, que partem sempre da alteração nos meios internos de cada um, porque é no conjunto que nós vamos alterando, inclusive as condições planetárias para aqui ficarmos, produzindo novas particularidades, produzindo novas especialidades, permitindo que cada um dos elementos que compõem o nosso processo mediúnico mantenham-se dentro do que é possível e necessário no momento que estamos vivendo, que estamos sendo a nossa singularidade, que estamos sendo a nossa identidade. Somos de polissistemas culturais diferentes, mas somos capazes de nos harmonizar. Esse é o irmão Antônio Grimo colocando para nós. Somos espíritos desencarnados, atuando com os senhores, somos um polissistema cultural diferente, é o polissistema cultural desencarnado, nós, o polissistema cultural encarnado, nós todos aqui, somos diferentes, mas graças a Deus, com todas as possibilidades de harmonizar. Somos harmônicos. Nessa harmonização, nós vamos trazendo para uma condição mais clara para nós a inteligibilidade, que é o Criador nos ofertando o tempo todo. Todos trazemos uma inteligibilidade, na medida que vamos nos conhecendo, vamos nos esforçando, vamos lutando, escorregamos aqui, levantamos, caímos ali, levantamos, nos chateamos, mas recobramos nosso equilíbrio, nosso melhor equilíbrio. Choramos, mas voltamos a sorrir. Sorrimos, mas já sabemos que em alguma hora haverá a possibilidade de ter que chorar. Choramos, sempre na composição com todos, num exercício em que dividimos com todos o que estamos vivendo. E fazer a consciência. E nos perguntar, quero dividir isso? É isso que eu quero dividir? Eu quero dividir a angústia? Não, então eu quero sair dela. Não é negar que estamos angustiados. Não, eu estou angustiada. Mas eu quero continuar dividindo a angústia comigo e com todos? Não, eu não quero. Quais são as portas? Se tiver vocação evangélica, vou buscar uma igreja evangélica. Tem vocação católica, vou buscar uma igreja católica. Tem vocação espírita, vou buscar um centro espírita. Vou buscar o passo, vou buscar água fluidificada, vou buscar fazer reciclagem, na sala de reciclagem, vou ler um livro, vou buscar na especialidade técnica que eu já alcancei,
Eu gosto de cozinha, buscar uns livros de culinária, de preferência vegetariana, para a gente diminuir a matança no mundo. Vou procurar um livro de alimentação natural para eu começar a diminuir os alimentos industrializados para chegar numa alimentação de mais qualidade. Eu gosto de física, vou buscar um livro de física, vou ligar para o meu amigo, ver qual é o livro de física para leigo que já lançaram por aí. Eu gosto de matemática, qual é o livro de matemática que está ao meu alcance. Não tem que ter também a obrigação de só ler obra religiosa. Deus me livre de um mundo que só lê religião. Nós estaríamos criando os guetos fanáticos aí, que estão vivendo a crise do fanatismo religioso. Sim. Né? Que leva as pessoas a perderem o quê? O que há de melhor nelas, que é a noção. Por quê? Porque ficam só naquilo. A casa espírita, de maneira alguma, propõe unificação de religiões, ela propõe a união de todas as religiões, o respeito para com todas as religiões. Sabemos que lidaremos nas nossas famílias com religiões que pensam completamente diferente de nós, mas nós vamos harmonizar, porque nós somos capazes de harmonizar. Nós somos capazes de encontrar os fundamentos de verdade daquela religião e por eles dialogar com nossos irmãos, sem querer impor a nossa. Mesmo que a gente veja que eles estão, às vezes, trilhando por um caminho que já poderia fazer um olhar melhor para a humanidade, mas deixa a pessoa o tempo dela e vamos fazendo em nosso exemplo. E aí, ele sintetiza aqui. Podemos portar, e os senhores podem portar, enquanto espíritos encarnados, diferenças físicas que prejudicarão aos senhores na codificação e transcodificação de respostas inteligíveis, de respostas plausíveis naquele momento. Importante que os senhores saibam que o espírito está operando permanentemente a sistemática dentro da sua inteligibilidade, independente do corpo que ele está ocupando. Assim, os senhores deverão ir fazendo atualização do acervo, semeando e recebendo semeaduras, servizando-se através da prestação de serviço à humanidade, evoluindo, sabendo que com aqueles que reencarnaram em condições diferentes dos senhores, em matéria de entender a cultura, os valores e os vetores culturais, como espíritos estão aprendendo, estão sendo semeados. Aqueles que porventura lidam com deficientes na família, cuidem, façam linguagens apropriadas à sua condição de missionário. Não se rebaixem, não ridicularizem-se, não façam por menos o que devem fazer por mais. O que ele quer dizer, fazer por menos, o que deve fazer por mais? Mas a gente faz isso com criança também. Eu, outro dia, fui visitar um bebê, ele estava com 6 meses, e as linguagens da família era quase para doer. Chegou um momento que eu tive que dizer, gente, será que é a linguagem, diz para uma, né? Ela repassa para todos. Você tem um, repassa. Será que é com essa linguagem que esse bebê será um cidadão digno, inteligente e capaz de administrar o que ele tem que administrar no século XXI? Com essas linguagens ridículas, com essas palavras erradas, com essa coisa piegas demais. Transformar a criança num quase um débil. Porque uma coisa a gente precisa ter cuidado. Eles são mais abertos do que nós, ouvem mais do que nós e ouvem várias coisas ao mesmo tempo mais do que nós. Nós fomos nos fechando e é possível que se eu estiver
descascando batata, o coitado do Evaí não possa me falar alguma coisa, que quem sabe eu diga para ele, estou descascando batatas. O que um bebê não faria. Ele continuaria descascando batata, responderia o pai no que ele falou, e se alguém mais falarem, ele vai simultaneamente fazer as respostas. Se ele já estiver na fase que fala, fará as respostas simultaneamente ali. Então, na medida em que nós vamos alcançando isso, nós passamos realmente a ser isto que é aqui, né, essa proposta. O médium como precipitador, não é precipitar o ruim, tá? Precipitar do ponto de vista da física, da química, da religião, que é a linguagem espiritualizada, é aquele que é capaz de fazer com que o que está não visível nessa água passe a ser visível. Por exemplo, essa água contém alumínio. Não está visível, ela está aparentemente transparente. Se eu puser um floculante de alumínio aqui, uma gotinha, vai aparecer as nuvenzinhas brancas de alumínio, eu passo a água por um filtro, o alumínio fica retido no filtro. Esse é o conceito de precipitação positiva. O médium é capaz de precipitar, ou seja, trazer o que está latente em outros médiuns para uma condição de funcionalidade. E é capaz de ajudar a transcodificar, ou seja, recebemos informações através do intuitivo, através de nossas leituras, a informação está aqui, mas eu não consegui codificá-la bem e transcodificá-la para eu fazer essa informação ser funcional. Na ação de médiuns convivendo aí comigo, eles me oferecerão elementos com os quais eu transcodificarei essas informações, elas serão servizadas e alcançarão a condição de funcionalização no meio que eu estiver. A mediunidade, outro ponto do título de hoje, uma faculdade de leitura que nos permite a composição de pensamentos para compor ideias, nos direcionar para nossas linhas de ações. O exercício mediúnico é simplesmente um médium, que é esse ser maravilhoso aí, no movimento da vida. Ele está exercitando onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. Missão, cada um oferecendo ao meio, planeta, biomas, humanidade, o seu melhor. Evolução, existem milhões de conceitos, pegamos esse, mas apenas porque só dava tempo para um, mas tem milhões de conceitos acerca de evolução fluindo dentro de cada um dos senhores aí. Mas vamos num aqui, um conjunto de mudanças, de modificações sucessivas, modificações que vão acontecendo, que fazem surgir algo que, de início, era apenas potencial. De início, o amor era apenas potencial. Na medida que o ser vai evoluindo, ele vai conseguindo materializar esse seu status de amor e fazer a sua expressão de amor. Vamos ouvir uma mensagem do nosso querido irmão Leocádio e depois